Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de revisão para matemática no Enem 2022. E eu quero te lembrar, se você está chegando aqui agora, que ontem eu já iniciei essas aulas de revisão, essa maratona que a gente vai fazer juntos essa semana, com a aula 0. Foi nessa aula 0 que eu te expliquei a estratégia que você deve adotar e um panorama geral sobre o que você deve fazer para se preparar melhor para essa prova do Enem. Então eu recomendo que você assista essa aula 0. Pode ser depois de assistir essa aula, tá? Mas que você consuma todos os conteúdos que forem disponibilizados essa semana sobre o Enem, beleza? Bom, a gente vai falar na aula de hoje sobre interpretação e visão espacial, que são habilidades importantíssimas e que sempre são cobradas no Enem, tá? Não existe exceção. Todos os Enems, pelo menos dos últimos anos, eles cobram sem medo essas duas habilidades, tá? E a gente vai discutir aqui, além de alguns exemplos, eu vou te falar quais pré-requisitos você precisa para cada uma delas, como é que você consegue identificar cada uma dessas questões e como que você pode melhorar essas habilidades, tá? Além de simplesmente fazer exercício. Então, a gente vai discutir tudo isso, beleza? Bom, vamos lá então. A gente vai começar falando sobre interpretação e eu trouxe algumas questões aqui para a gente discutir. Primeira coisa importante para você entender, esses exercícios de interpretação que eu vou trazer aqui são exercícios que não vão te cobrar nenhum pré-requisito teórico, ou seja, todas as informações que você precisa vão estar no enunciado, no texto. Então é só você garimpar as informações e, dependendo do problema, usar um pouco de lógica ou, no máximo, algumas operações básicas aí da matemática para chegar na resposta, tá? É óbvio que a habilidade de interpretação ela é fundamental para qualquer questão do Enem ou até qualquer questão de outro vestibular. Só que dentro do Enem você tem questões que são exclusivamente para essa habilidade, que é o caso dessas que eu vou trazer para vocês, beleza? Então essa primeira questão do Enem de 2021 está falando o seguinte, ó, o sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros na designação de séculos em ordem cronológica de papas e reis de mesmo nome. São utilizadas 7 letras do alfabeto. Então ele está te apresentando aqui todas as letras e quanto que elas vão valer, tá? Se você alguma vez na vida já, sei lá, aprendeu a trabalhar com números romanos, essa questão vai ser muito mais fácil. Porém, mesmo para quem nunca trabalhou, o Enem te dá essa possibilidade de aprender com o texto e já resolver. Então tá aí um grande diferencial desse tipo de questão do Enem, tá? Por isso que eu falo que ele não exige um pré-requisito. Bom, então basicamente eles apresentam as letras, aí ele está te falando algumas regras para você escrever esses números em romano, tá? Primeiro, não existe nenhum símbolo que corresponde ao zero. Segundo, os símbolos fundamentais podem ser repetidos até 3 vezes e seus valores são adicionados. Então tá aqui, quando você tem 3x seguidos, isso aqui está representando o número 30. Terceira regra, uma letra posta à esquerda de outra de maior valor indica uma subtração. Então, quando você tem uma letra I e o X, é como se você tivesse que subtrair 1 de 10. Então, por isso que é 10 menos 1 representa o 9. Beleza? Essa é a forma de representar o 9. Quarta, uma letra posta à direita de outra de maior valor indica a adição dos respectivos valores. Então, quando é X e I, aí você adiciona, vai representar o número 11. Então, em uma cidade europeia, há uma placa indicada com o ano da fundação, que é esse daqui. Quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050? Bom, então vamos primeiro decifrar este número aqui, ó. Se você não sabe as letras, você olha no enunciado para perceber que o M, esse M aqui, está representando o 1000. Esse C e esse D, veja, o C vale 100 e o D vale 500. Então, lembra daquela regra, essa regra 3 aqui, de quando uma letra de menor valor vem antes da de maior valor, você tem que fazer uma subtração? Então, esses dois caras vão estar representando o 500 menos 100, que seria 400. Então, 1400. Esse L representa 50. E aqui a gente vai ter 50 com isso daqui que representa 19. Então, vai ser 50 mais 19, o que vai dar 69. Então, o ano, na nossa anotação em decimal, é esse daqui, 1469. E aí, ele está pedindo quantos anos vai comemorar em 2050. Então, basicamente, você vai ter que fazer uma subtração.
beleza? Você pode fazer a subtração armando, né, normalmente, ou tentar fazer de cabeça, tá? Fica a seu critério. Se a gente fosse fazer a subtração do jeito tradicional, então 2050, 1469, e aí você subtrai. Então aqui o 5 vira 4, para trabalhar com 10, então vai 10 menos 9 dá 1, 4 menos 6 não dá, então aqui 1, o 10 corta, vai dar 9, 14, 14 menos 6 deu 8, 9 menos 4 deu 5 e 0, beleza? Então 581 é a resposta. E aí, como já falei, você poderia ter feito isso de cabeça, que na minha visão seria até mais rápido. Como é que eu faria de cabeça? Eu pensaria quanto falta para chegar em 1500, com esse 69 vai faltar exatamente 31. Aí do 500 até o 2000 faltam 500, então deu 531, mais 50, 581 e aí pronto, a gente chega na resposta. Show! Outro exemplo, ó. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico mostra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante seu congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo desse intervalo de tempo analisado? Olha só, aqui você pode até enxergar como uma questão que mistura um pouco de física, né? Com velocidade e tal. Nada muito teórico, nada demais. É mais uma interpretação do gráfico. Então, se aqui ele estivesse representando o deslocamento ou o espaço, a posição do carro em relação ao tempo, aí a interpretação seria diferente. Mas o que ele está falando aqui para a gente é justamente a velocidade em relação ao tempo. Em outras palavras, o carro só vai ficar imóvel quando a velocidade for 0. Então, não se engane em achar que nesse trecho o carro está imóvel e nesse trecho o carro está imóvel. Não é. Ele só está em velocidade constante. Ou seja, ele está andando, só que com a mesma velocidade nesses trechos. Porém, o único intervalo que ele está realmente parado é esse daqui, dos 6 aos 8 minutos. Beleza? Porque é justamente quando a velocidade dá 0. Ok? Então, quantos minutos ele permaneceu imóvel? Exatamente 2 minutos. Fechou. Próximo exemplo. Isso aqui no Enem do ano passado, hein? A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto no número fixo de casas adiante ou atrás, de forma cíclica. A seguir, temos um exemplo de cada letra substituída pelas que vêm 3 posições à frente. Então, ele está te dando o que seria as letras originais e aí a troca que você faz para codificar. Para quebrar um código como esse, a análise de frequência das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance O Guarani, de José de Alencar, que é composto por mais de 490 mil letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Após codificar esse texto, com a regra do exemplo fornecido, faça uma nova análise de frequência do texto codificado. As 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência no texto é: primeira coisa, a gente tem que identificar as 4 letras mais frequentes no gráfico. Então, não é nada difícil você notar que seria a letra A, depois essa daqui, que é a letra E, depois essa daqui, que é a letra O, e essa daqui, que é a letra S. Essas são as 4 letras mais frequentes no texto original. Mas ele está falando que ele quer codificar. Então, eles codificaram esse texto, e aí a gente então tem que usar essa tabela aqui para simplesmente transformar a letra original na letra codificada. Então, se a gente pegou o A, o E, o O e o S, então as letras codificadas vão ser D, H, R e V. Então, nesse caso, da alternativa, seria essa daqui, né? A letra C, D, H, R e V. Beleza? Então, mais um exemplo que não exige de você nenhum pré-requisito teórico. É simplesmente observação. Já já a gente vai falar qual uma característica comum desse tipo de problema. Vamos ver isso aqui, ó. A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a OMS, todo e qualquer som que ultrapasse 55 decibéis já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Nesse dia, quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Bom, a gente tem o gráfico, temos aqui os 55 decibéis e a gente quer saber quanto está acima.
Então, olha só, olha como é simples esse problema. E é um tipo de problema que você não pode errar, da mesma forma como eu passei para vocês na estratégia da aula 0, da aula de ontem. Tá? É importante que você assista, como eu já falei. Então, ó, esse trecho aqui representa aqui 1 hora que o som está acima de 55 decibéis. Então, 1, 2, 3. Até aqui deu 3 horas. Aí ele desce e aí sobe de novo. 4, 5, 6. Desceu, subiu de novo. 7, 8, 9. Depois, 10, 11, 12, 13. Beleza? Então, são 13 horas que ele fica acima de 55 decibéis. Então, alternativa E. Super tranquilo esse tipo de problema, né? E aí, uma coisa que você pode adotar como característica quando você for ler uma questão do Enem é, assim que começar a questão, dá uma olhada na pergunta, porque aí você já vai ter uma noção do que procurar. Ó. Se a gente for pegar essa próxima questão e ler aqui, ó, ele quer saber o valor do parâmetro estabelecido pela nutricionista para uma dieta semanal será igual a... Então, a gente já tem uma noção do que vai procurar no texto, beleza? Então, vamos ler do começo, ó. Em um exame, foi feito o monitoramento dos níveis de duas substâncias presentes, A e B, na corrente sanguínea de uma pessoa durante 24 horas, conforme o resultado apresentado na figura. Um nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessas substâncias, determinando que para uma dieta semanal eficaz deverá ser estabelecido um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis A e B forem iguais. Informação relevante aqui. Porém, maiores que o nível mínimo de A durante o período da duração da dieta. Considere que o padrão apresentado no resultado do exame no período analisado se repita para os dias subsequentes. O valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista para uma dieta semanal será igual a... Então, vamos lá. Ó. Ele falou que esse parâmetro é dado pelo número de vezes em que os níveis de A e B forem iguais, porém maiores que o nível mínimo de A. O nível mínimo de A seriam esses trechos, né? Então, como eles estão se cruzando exatamente nesse nível mínimo de A, a gente não pode considerar. Então, o que vai valer aqui de fato? É quando esses momentos, essas duas substâncias têm igual valor. Então, são 2 vezes por dia. Como a semana tem 7 dias, e ele quer saber o nível semanal, da dieta semanal, então 2 vezes 7 vai dar 14. Veja que aqui você tem um perigo muito grande, porque se você desconsiderasse aquela segunda informação de que tem que estar acima do nível mínimo de A, você ia acabar considerando 4 casos e a resposta seria 28 para você, tá? Mas essa aqui é a pegadinha. Então, é interpretação de novo. Nesse aqui, um clássico exemplo das pegadinhas que o Enem pode colocar no meio do texto, beleza? Por isso que esse tipo de problema é importante você ler o texto com muita cautela. Bom, então, feito alguns exemplos, vamos entender o seguinte. Quais são os pré-requisitos realmente para você conseguir ter uma boa interpretação ou conseguir resolver esse tipo de questão de interpretação? Bom, basicamente o máximo que a gente usou aqui foram as operações básicas, além de, claro, compreensão na leitura e essas coisas que já estão inclusas no caso, beleza? Mas, no máximo, se você for pegar uma questão que foca exatamente nisso de interpretação, você vai usar as operações básicas. Mas como é que você identifica esse tipo de questão? Bom, você deve ter percebido que essas questões, elas têm muita imagem, gráficos, até tabelas. A gente não fez exemplos com muita tabela, mas é uma possibilidade, tá? Que às vezes exercício que envolve tabela envolve outros conceitos também. Mas tendo imagem, tendo gráfico, normalmente é sim uma questão de interpretação. Com exceção, é claro, dessa primeira questão, né? Você vê, não tem gráfico nenhum, mas ele está falando uma coisa simples, né, de uma numeração, e está te dando todo o passo a passo para você entender esse assunto sem nenhum pré-requisito. Então, é uma exceção, mas durante a leitura você vai conseguir perceber que é uma questão de basicamente interpretação. Mas aí a grande pergunta, né? Como que você melhora nessa habilidade? Bom, eu vou te dar algumas coisas que você pode fazer. Talvez você está assistindo esse vídeo agora e o Enem daqui a algumas semanas, pensando no momento que está sendo postado, talvez não dê tempo de você fazer algumas coisas que eu vou te passar. Mas se você está pensando mais a longo prazo, a uma preparação de mais de um mês ou coisa desse tipo, é importante você ir focando nessa habilidade. Uma coisa que vai fazer você começar a interpretar texto melhor é leitura. Basicamente, a leitura de textos e livros, tá? E eu sei que é estranho um professor de matemática
estar recomendando a leitura de livros, mas é uma coisa que eu amo fazer, eu leio todo dia praticamente, e eu sempre recomendo para os meus alunos, porque além de você enriquecer o seu repertório, você também vai melhorar a sua interpretação de texto. Só que não adianta ficar lendo coisas simples demais. Eu sei que para vestibular vocês têm que ler as obras clássicas de literatura, que são um nível bem acima, mas eu recomendo que você pegue alguns degraus abaixo da literatura clássica, se você tem muita dificuldade de interpretar esse tipo de livro, para que seja um tema que você goste, que você se interesse, que tenha um certo nível de complexidade na leitura, e aí você treine a interpretação, tá? É super importante. Além de você estar, obviamente, treinando foco, treinando disciplina e uma série de outras habilidades, tá? Então a leitura é super importante para melhorar a sua interpretação e tem que ser uma atividade diária aí na sua rotina, nem que seja por poucos minutos. E uma outra coisa é a prática direta. Ou seja, se você está se preparando para o Enem ou para qualquer outro vestibular, todos os vestibulares vão exigir uma interpretação de questão, a não ser que sejam aquelas questões muito diretas, né? Como é algumas da FUVEST, por exemplo. Mas, tirando esse caso, você pega aí questões do Enem anteriores e vai ler elas, vai estudar essas questões e aí você vai estar treinando também a habilidade de interpretar, de extrair as informações e se atentar aos detalhes, como dessa questão aqui, que por uma frase ou menos do que isso, você poderia errar totalmente a resposta por não ter observado aquela informação, beleza? Então é isso que você pode fazer para melhorar a interpretação. Vamos falar de visão espacial. Visão espacial é algo bem interessante. Na verdade, alguns chamam também de inteligência espacial. E essa é uma das coisas que boa parte dos alunos tem dificuldade. Eu sei disso porque eu vejo isso dentro dos meus cursos. Muita gente com dificuldade nisso. E não é tão óbvio como você melhora isso. Eu trouxe alguns recursos bem legais para vocês, que eu vou falar no fim dessa aula, como é que você melhora essa habilidade, mas você não vê todo mundo falando por aí, então é bem raro você descobrir isso. Então, que tipo de problemas são esses de visão espacial? São aqueles que você literalmente tem que enxergar alguma imagem, na maioria das vezes 3D. Enxergar alguma sombra, alguma projeção e esse tipo de coisa, tá? A gente vai resolver alguns exemplos juntos, mas são coisas que ou você se treina a enxergar ou você vai ter dificuldade de resolver essas questões de fato. E são questões que não têm um pré-requisito teórico em matemática, só essa habilidade. Mas na maioria delas, quando elas aparecem, são questões mais fáceis. Então você não pode errar essas questões por besteira. É importante que você treine essa habilidade e acerte essas questões, ok? Bom, a gente tem essa primeira questão do atômio. Não vale a pena ler todo o texto, tá? Eu vou direto para a parte que é relevante para a gente, ó. Considere um visitante que se deslocou pelo interior do atômio, sempre em linha reta, seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo. Então, o que é esse atômio? É um cubo, igual você está vendo na imagem. Cada vértice do cubo tem uma esfera, né? Essas esferas aqui. E no meio do cubo você também tem outra esfera. Então é isso. Tenta enxergar um cubo na sua cabeça, que tem essas esferas nas pontas, né? Um cubo vazio, e essa esfera aqui no meio. E aí o que ele está falando? Ó? A projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por esse visitante é representado por... Primeira coisa, esse tipo de questão, a maioria das vezes você vai ver essa palavra aqui, ó, projeção ortogonal. O que é projeção ortogonal? É simples. Imagina o sol do meio-dia, aquele sol que está bem em cima de você. Se você colocar a sua mão ou qualquer outro objeto, o sol vai bater na sua mão e quando você olha para o chão, você vai ver a sombra da sua mão, certo? Então, a sombra da sua mão é a projeção ortogonal. Por que ortogonal? Porque no meio-dia, no pico do sol, né? O sol está vindo basicamente perpendicular ao chão, ou seja, fazendo 90 graus. Então, essa sombra, se você conectar uma linha reta da ponta do seu dedo real para a ponta do seu dedo lá na sombra, você vai ter uma linha que faz 90 graus com o chão, basicamente. Então, isso é uma projeção ortogonal. Daí o nome ortogonal, que remete a 90 graus. Então, sempre que ele estiver falando projeção ortogonal, no caso aqui do solo, ele quer que você enxergue esse objeto de cima, como se você fosse o sol do meio-dia e enxergasse aquele objeto. E aí, automaticamente, a forma como você enxerga vai ser a forma como que a sombra vai se formar ali no chão. É isso, tá? Se entender isso, acabou. Agora, a dificuldade é você realmente criar essa imagem na sua mente. Então, olha só, para facilitar a sua vida,
eu fiz uma animação aqui que vai te ajudar a visualizar. Mas antes disso, só quero que você entenda uma coisa. Você está vendo essa esfera aqui, mas atrás dela tem uma outra esfera, que é a esfera que está mais alta. E quando você enxergar de cima, como eu falei, do Sol que está enxergando de cima, você vai enxergar exatamente nessa direção da esfera. Então, a esfera que está lá em cima, com essa esfera e com essa esfera que está apoiada no chão, elas vão ficar alinhadas. E aí, visto de cima, é como se fosse uma única esfera, tá? Então, só dizendo isso para você entender a animação que eu vou te mostrar agora. Então, olha só. Imagina que isso daqui seja aquele monumento. Claro que as esferas estão menores, né? Mas é suficiente para a gente entender o exemplo. Então, imagina que a gente tenha essa esfera daqui apoiada no chão e essa esfera aqui de cima é a que está lá no topo, lá em cima. Então, para a gente ter a projeção ortogonal, a gente vai olhar aqui de cima agora para ver o desenho que forma, ok? Então, eu vou alinhar aqui e aí pronto, ó. Como eu tinha falado para vocês, essas três esferas vão ficar alinhadas uma em cima da outra, então vai ficar algo mais ou menos assim, ó, certo? Olha só o desenho que é formado. Se você for traçar as linhas aqui, ó, a gente tem isso daqui, que é basicamente um hexágono, e aí essas linhas aqui dentro, tá? Então, esse é o desenho formado. Aí você fala, professor, mas como é que eu enxergar isso? É o que eu te falei. A habilidade da visão espacial, ela é um treino. Não estou dizendo que isso aqui é um exercício fácil. Com certeza ele não é, dentre os que eu vou te mostrar nessa aula. Porém, não é impossível para você que está com essa habilidade mais treinada. Então, importante você considerar esse treino. Eu vou te falar daqui a pouco como é que você pode fazer isso. Então, voltando aqui das alternativas, a que é mais coerente com o que a gente viu é essa daqui, né? Então, a alternativa E. Vamos ver esse outro problema. Ó. Num octaedro regular, duas faces são consideradas opostas quando não tem arestas nem vértices em comum. Na figura, observa-se um octaedro regular e uma de suas planificações, na qual há uma face colorida da cor cinza escuro e outras 4 faces numeradas. Então, o que você está vendo aqui é uma planificação desse octaedro. Quais faces ficarão opostas à face de cor cinza escuro quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação dada? Beleza. O que a gente pode fazer primeiro é deixar marcado qual que seria essa face cinza. Então, vou só pintá-la aqui para a gente ter uma orientação para ficar mais fácil. Lembrando que aqui você poderia ter pintado qualquer face, porque como o octaedro ele é simétrico, então qualquer face ia funcionar aqui. Beleza? Não está tão bem pintado, mas acho que dá para entender. Então, olha só o que a gente pode fazer. Primeira coisa, quando a gente for montar esse octaedro, as arestas que vão se juntar são as que têm o menor ângulo entre si, tá? Porque se você tentar imaginar essa montagem, você vê que realmente é isso que faz sentido. Então, por exemplo, eu posso falar que esta aresta vai se conectar a essa aresta. E, desse outro lado, essa aresta vai se conectar a essa aresta. Beleza até aí? Feito isso, olha só. Se essa aresta aqui junta com essa, então, quando esse triângulo vier para cá, essa outra aresta, que é essa daqui, vai se juntar a essa outra aresta. Vê se você consegue enxergar isso. Enxergando a montagem, é isso que vai acontecer. Da mesma forma que, quando esse triângulo aqui vier para cá, esse triângulo aqui, esta aresta aqui vai ter que se juntar com esta outra aresta. Beleza? E aí, o que falta? Quais são as duas arestas que ainda não se conectaram? São essas daqui, ó. Esta verde aqui de cima e esta outra aqui. Ok, gente? Então, olha só. O que a gente pode colorir aqui? Eu posso colocar uma aresta em verde, aqui na figura, e outra aresta em roxo, essa daqui, certo? Então, estou representando essas duas. Isso significa que esta face daqui é a face 3, ok? E essa verde, que está conectada com a aresta em verde, é a face 1. E entre a face 1 e 3, a gente tem a face 2. Então, entre a face 1 e 3, está a face 2 aqui na frente. Então, essa daqui é a face 2, ok? Então, essa aresta aqui é a aresta vermelha, que vem desse 1. Essa aresta é a aresta laranja, que vem daqui. Bom, e aí acho que está claro, né? Que essa face aqui do fundo vai ser a face 4, tá? Porque se a gente analisar essa aresta aqui do 2 e do 4, seria exatamente esta aresta daqui que conecta essas duas faces.
Então, a face 4 vai ser a face que está realmente oposta à face cinza. E aí a gente mata a questão, tá? Então ele está perguntando aqui quais faces ficaram opostas à face cinza. Só pode ser uma delas, então é a letra E, a face 4. Beleza? Uma outra coisa que você poderia observar, sem ter que fazer todo esse desenho, é o seguinte, ó. Veja que ele fala que duas faces são consideradas opostas quando não tem nem aresta nem vértice em comum. Então, em todo esse desenho que a gente estava fazendo na planificação, a gente poderia ter percebido o seguinte, que esse vértice aqui é também esse vértice. Então, aqui já mostra para a gente que nem a face 1, nem a face 2, nem a face 3 poderiam ser a face oposta, já que essas três faces têm pelo menos um vértice em comum com a face cinza. Então, só sobraria, de fato, a face 4 como sendo face oposta dentre essas que estão numeradas, justamente porque ela não vai ter nenhuma aresta e nenhum vértice em comum com a face cinza. Então, seria um jeito bem mais rápido de você resolver essa questão sem pensar em todo esse desenho, tá? Então, fica aí uma alternativa para você resolver. Vamos continuar, então. Esse exercício, ele é relativamente simples. Então, está dentro daqueles estilos de exercício de visão espacial que são mais fáceis e que você precisa acertar. Então, olha só. Basicamente, o que ele está pedindo para você marcar aqui seriam as projeções dessa figura nas três paredes, né? Então, a gente tem uma parede aqui, aqui e outra embaixo. É como se você fosse marcar a sombra, tá? Projeção ortogonal em cada um desses sentidos. Então, é fácil você ir eliminando alternativas. Por exemplo, essa sombra aqui ela não pode ser porque tem esse quadrado que está em cima que não tem nada aqui em cima. Então, a gente já descarta essa possibilidade. O que mais que está óbvio? Aqui, ó. Se você olhar bem, esse quadrado aqui não tem nada, sendo que estaria representando essa coluna aqui. Então, tem um erro. Deveria ter uma sombra aqui. Então, isso aqui também está fora. O que mais? Aqui, essa sombra ela está desalinhada. Ela deveria estar para cá, ó. Deveria ser isso daqui. Beleza? Então, ela está desalinhada, por isso que não pode ser essa alternativa. E a resposta vai ser a letra I, tá? Mas vamos analisar essa daqui, ó. Por que que essa daqui está errada? Bom, o principal argumento é que uma sombra que deveria estar aqui não está, justamente porque a gente tem essa fileira aqui de quadradinhos que não estão aparecendo aqui. Então, essa aqui também está errada. Então, a única alternativa correta é a letra E, de fato. Depois, esse outro desenho, que ele está te falando aqui as camadas de cubos que foram sobrepostas, né, para dar essa figura. E ele quer saber o que está faltando para formar o cubo completo. Então, primeira coisa que você pode analisar, ó. Se a gente for olhar nesse sentido, aqui teriam que caber dois cubinhos. Então, a gente vai procurar aqui as que não tem dois cubinhos. Ó. Essa aqui não tem dois cubos aqui embaixo e nem essa. Então, a gente já elimina essas duas alternativas. Depois, aqui em cima, ó, a gente teria que ter uma fileira de 4 cubos. Tá vendo? E, nesse caso, a gente não tem. Então, a gente já elimina essa alternativa. O que mais? Dá uma olhada aqui em cima, ó, nessa parte aqui que está diferenciando eles. Se a gente for comparar com aqui, de fato, eu teria que ter essa fileira aqui e na de cima só 2 cubinhos, o que seria esse caso, e não esse daqui, que tem 2 fileiras com 3 cubos cada. Então, a gente elimina essa alternativa e, de fato, a resposta é a alternativa A. Beleza? Acho que tranquilo, né? Depois, esses dois aqui são bem desafiantes. Talvez essa 139 não seja tão difícil se você souber olhar do jeito certo. Mais uma vez, ele está te pedindo a projeção ortogonal dessa palavra aqui que está em 3D, né? Então, a gente vai ter que olhar qual dessas sombras representa a sombra dessa palavra. O que vocês não podem cair na pegadinha é simplesmente achar que como o P tem um buraco aqui, então não vai fazer sombra. Mas isso é um erro, porque você está enxergando de cima essas palavras. Então, de cima, esses buracos que estão aqui no meio não importam. Porque, veja, se você está olhando aqui de cima, o que você vai enxergar é justamente essa parte superior do P. O que se tem um buraco aqui dentro ou não faz nenhuma diferença. Então, o que acontece, basicamente, quando a gente projeta essas sombras aqui embaixo, eu vou projetar para vocês aqui no chão, ó. Então, a gente vai ter uma sombra vindo aqui e aqui. Significa que isso daqui vai ser a sombra do P completa. Depois, o I, que vai projetar essa sombra pequenininha. A letra N, que é talvez uma das pegadinhas, né?
Mas é o que eu te falei, quando você está enxergando aqui de cima, você não está vendo esse buraco aqui de baixo. Então, você vê essa parte superior, essas partes aqui e essa parte. Então, tudo isso vai fazer sombra. Então, a sombra do N ela é completa também, ela é contínua. E por último, a sombra do E. Quando você joga aqui para baixo, também não vai importar esses buracos intermediários, porque aqui em cima você já só vê essa parte superior aqui, ó. Então, a sombra também é contínua. Então, se você olhar essa sombra entre aspas que a gente fez com as alternativas, a única que faz sentido é a letra E, porque ela só tem uns espacinhos pequenos, representando o espaço entre as palavras, né? Mas deixa tudo contínuo da forma que a gente tinha descoberto. Então, a resposta seria essa. E por último, essa questão que é desafiadora, porque o que você tem que enxergar? Você tem que enxergar todo esse trajeto de A até C, passando por B, né? Então, aqui e aqui, visto de cima, justamente a famosa projeção ortogonal, porque a gente quer enxergar a sombra desse trajeto aqui nesse plano alfa. Então, ele é desafiador sim, eu vou até depois mostrar uma animação que eu fiz, mas vamos tentar descobrir qual que seria o desenho. Primeira coisa, eu vou projetar aqui o ponto A, o ponto B, então A, B, e aí um detalhe importantíssimo para essa questão é você descobrir onde estaria o ponto C. Dá uma olhada no seguinte, ó. Ele está marcando aqui para a gente a linha do Equador. Então, a linha do Equador, se você olhar de cima, você vai ver a maior circunferência da Terra, ela vai estar justamente na linha do Equador, porque é como se fosse onde a Terra é mais barriguda, digamos assim, tá? Só para ficar mais didático. Então, a cada linha que você vai descendo ou subindo, a circunferência que você está enxergando vai diminuindo até chegar nos polos, que é um ponto. Então, veja, da linha do Equador para essa linha aqui que está o B, a gente desceu um nível. Só que da linha do Equador até eu chegar no ponto C, a gente subiu 2 níveis. Então, se a gente olhar de cima, o ponto C ele está teoricamente mais perto do polo do que o ponto B está perto do polo, certo? Em outras palavras, então, o ponto C ele está aqui para trás, ao invés de estar para frente na projeção ortogonal. Beleza? Se você conseguir enxergar isso, você já praticamente garantiu a questão. Porque olha só, qual que seria a trajetória de A até B? Lembrando que a gente está numa circunferência, então isso aqui é redondo. Então, de A até B, daqui até aqui, a gente estaria fazendo mais ou menos um trajeto assim, ó. É meio que um arco de circunferência. E aí depois, de B até C, você vai ter isso aqui, ó. Daqui até aqui, ele vai até a linha do Equador. Então, você vai mais distante para depois voltar para trás, lá para o C. E aí, você volta para trás, vindo até aqui. Então, esse seria o desenho da projeção ortogonal desses objetos, tá? Por isso que a alternativa correta é a alternativa E, que ela faz justamente esse vai e volta, porque aqui nesse ponto mais distante seria a linha do Equador. Então, você vai do B, você sobe para o Equador, depois você volta lá para o C. Beleza? Então, essa é a ideia, essa é a lógica. Deixa eu te mostrar uma animação para ficar mais claro isso. Então, tá aí, ó. É mais ou menos isso aqui que acontece. Você tem o trajeto AB, que está sendo representado por esse arco em verde. Aí, aqui no meio, você teria o Equador, certo? E aqui em cima, o ponto C, que está mais próximo do polo. Claro que não está exatamente na escala que está no desenho, mas a ideia aqui é a mesma. Então, quando você olha isso aqui de cima, que é justamente a projeção ortogonal, olha só. Você tem o trajeto de A até B lá atrás. Aí, do B até o C, você veio para frente para pegar na linha do Equador, para depois subir de novo até o C. Então, por isso tem esse vai e volta que estava lá no desenho. Beleza, gente? Bom, então esses são alguns exemplos de visão espacial, de exercício de visão espacial. Então, veja, quais são os pré-requisitos para você saber resolver esse tipo de problema? É justamente a própria habilidade da visão espacial. Não tem mais nada teórico que você precise para resolver esse tipo de questão, mas essa habilidade por si só, ela já não é tão simples, tá? E como é que você identifica questões desse tipo? Eu vou voltar nas questões para você olhar e me dizer como é que você identifica. O que você acha? Na maioria dessas questões, com exceção dessa aqui que a gente fez, mas quase todas elas, além de você ter imagem nos enunciados, você também tem imagem nas alternativas. Então,
é um tipo de questão extremamente fácil de você identificar nos primeiros minutos que você está resolvendo o Enem. Você vai dar aquela folheada e você já vai bater o olho nesse tipo de questão e descobrir quais são as divisões espacial, tá? São questões que eu recomendo muito que você acerte, faça o possível para acertar e que você já vai conseguir resolver de primeira na prova, tá? Então, acho que ficou claro isso. Questões com imagens no enunciado e nas alternativas, principalmente nas alternativas. Se você tiver imagem nas alternativas, chance grande de você ter uma questão desse tipo. Bom, então como é que você pode melhorar nessa habilidade de visão espacial? O que você pode fazer, além do óbvio, que seria treinar com os exercícios do Enem? Eu separei diversos recursos aqui, porque muitos alunos me perguntam, então eu decidi já colocar nesse vídeo aqui para ajudar você também que não é meu aluno ou ainda não é meu aluno, para entender como é que você pode melhorar isso. Primeira coisa que você pode fazer é usar aquele software que eu mostrei para vocês algumas animações, que é o GeoGebra. GeoGebra você pode pesquisar aí no Google, usar pelo computador ou baixar o aplicativo, tá? Tem que ser o GeoGebra 3D, para você criar alguns objetos, conseguir mexer eles, ver diferentes perspectivas, olhar sombras e tal. E aí você vai conseguir olhar uma coisa e forçar a criar aquela imagem mentalmente, beleza? Isso vai começar a trabalhar sua visão espacial. Outra coisa que não é óbvio, mas é interessante, seria você jogar xadrez. E olha só, a grande sacada do xadrez na visão espacial não é a parte estratégica em si, pelo menos não diretamente, mas sim você enxergar o movimento das peças sem mexer elas. Então, é fato que um bom jogador de xadrez ele consegue enxergar diversos lances à frente. Não sei se você já jogou um dia, mas não é difícil você encontrar algum tutorial ou diversos aplicativos para você jogar. E o fato desse jogador conseguir enxergar diversos passos à frente, ele está literalmente enxergando o movimento das peças, enxergando o tabuleiro. E isso vai ajudar você a trabalhar a sua visão espacial. Então, eu recomendo muito que, se possível, você jogue uma partida ou outra de xadrez ou aprenda a jogar e exercite essa visualização. Outra coisa que eu descobri quando eu estava na faculdade, se você não sabe, eu fiz engenharia eletrônica, e aí eu tinha uma aula, lá uma matéria que era desenho técnico, e era uma professora que dava essa matéria. Era basicamente a gente enxergar de um objeto 3D, fazer as vistas, vista frontal, vista lateral, vista superior, ou seja, como se fossem essas planificações, ou melhor, essas projeções em diversos planos. As tarefas eram essas, né? Você enxergar a peça de diversas maneiras, só com essas sombras, essas projeções. E eu lembro que uma aluna estava com muita dificuldade e ela chegou nessa professora e falou: como é que eu melhoro essa habilidade? Como é que eu consigo enxergar essas coisas? Aí ela falou: vai jogar videogame. Porque o videogame, claro que dependendo do jogo também, ele ajuda a desenvolver a sua visão 3D também, a sua visão espacial. Obviamente tem que ser um jogo 3D, mas isso vai te ajudar a desenvolver essa habilidade também, tá? Aí você fala: ah, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que estudar, eu já não consigo nem estudar para vestibular. Relaxa, isso aqui são sugestões que você pode fazer. Nem todas as sugestões vão servir para todo mundo, mas eu prefiro dar várias opções para você escolher algumas que se adequam à sua realidade e fazer, beleza? E uma outra coisa que também é bem legal é você resolver quebra-cabeças, mas não esses quebra-cabeças de tabuleiro necessariamente. O que são esses quebra-cabeças? Um desses quebra-cabeças é o próprio cubo mágico. Não sei se você já mexeu em algum deles. Quem é meu aluno sabe muito bem que eu passo alguns exercícios de cubo mágico para ajudar no raciocínio lógico, visão espacial. Então, o cubo mágico, você também vai começar a enxergar os movimentos, visualizar os movimentos, sem necessariamente mexer eles. E isso vai ajudar a desenvolver a sua visão espacial. Outros tipos de quebra-cabeça, que na verdade são quase infinitos, você tem, por exemplo, diversos aplicativos, como esses que eu estou mostrando para vocês aí na tela, que vão te passar um monte de exercícios para você melhorar o raciocínio lógico. Dentre esses exercícios, alguns vão trabalhar diretamente a sua visão espacial. Esses aplicativos, você consegue usar eles de forma gratuita. É óbvio que tem o plano pago, né, que você desbloqueia mais recursos, mas ainda assim, já os recursos gratuitos são bem interessantes e você já consegue trabalhar diversas habilidades mentais aí, memória e etc, mas a gente está focando aqui na visão espacial. E não tenha dúvida que desenvolver essas habilidades também vai te ajudar de maneira geral em matemática, tá?
Então fica aí algumas recomendações para você melhorar a habilidade de visão espacial, além da maneira mais óbvia, que seria fazer e refazer esses exercícios do Enem, que já estão disponíveis, das provas antigas, e ver a resolução e entender como pensar naquilo. Beleza, gente? Então, por essa aula era isso. Essa foi a nossa primeira aula mais técnica de revisão para o Enem. Amanhã vai ter a próxima aula, então se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado quando a aula for ao ar e deixa um like se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, para que também o YouTube entregue para mais pessoas e mais pessoas possam se sentir mais preparadas para chegar na prova do Enem também. Lembrando que esse é o meu segundo canal no YouTube, eu tenho um outro canal principal que é focado em matemática básica, então se você quer pegar alguns outros assuntos, vou deixar na descrição o link para você conhecer esse canal também. Tem bastante conteúdo por lá. Fechou? Então é isso aí, beijão no seu cérebro e a gente se vê amanhã.